Nesse vídeo eu vou ensinar como você vai fazer para criar, para montar ou para desenhar uma estrutura bem básica, tá? A partir dessa estrutura aqui você consegue estar definindo os melhores pontos de entrada e de saída no seu operacional. E junto a isso eu vou mostrar também pontos de entrada e vou falar da estratégia que eu falei dos últimos dois vídeos, tá? Porque quando você tiver o WAPV System para estar usando de forma gratuita, vai ser basicamente isso que você vai estar usando para poder estar fazendo seus melhores trades, tá bom? Então, se você ainda não tem o WAPV System, vai no primeiro link da descrição, preenche o formulário para você poder ter acesso, ver, né, como você vai ter acesso a ele de graça por um ano, tá bom? Prazer, meu nome é Eduardo Custódio, seja muito bem-vindo ao canal iCoffee Academy. Então vamos lá. Como você monta uma estrutura? E aqui a gente vai mudar o nome de estrutura para background. Tá? Isso daqui é um termo utilizado lá pelo VSA. Então, o termo utilizado aqui a gente vai usar como background. O que é o background? O background é a parte anterior que antecede o gráfico que vai vir à frente. Tá? Então, a gente monta a estrutura e a partir dali a gente consegue definir os melhores pontos, tá bom? Lógico que dentro do gráfico você consegue ver padrões de Wyckoff. Se você prestar atenção, você consegue ver os padrões que foram formados, tá? A gente tem aqui numa estrutura maior, pode ter aqui numa estrutura menor, aqui uma fase B, aqui foi o nosso Spring, o SOS, né, ocorreu na abertura do mercado, tivemos o LPS e por aí foi. Então aqui a gente tem fase A, fase B, fase C de mercado, fase D e a fase E lá em cima. Então assim, mas não é sobre isso que eu quero te ensinar. Eu quero que você pule essas etapas. O ideal é que você conheça, se você conhecer isso, melhor ainda, porque você vai ter uma visão mais aprimorada das regiões, mas eu quero te passar isso de forma mais prática, mais fácil. Então, de forma mais prática e mais fácil, o que você vai fazer? Como você vai marcar a estrutura? Você vai pegar até aqui, ó, direto na ferramenta do MetaTrader, tá? Então você vai pegar o último fundo e ligar no último topo. A partir desse momento, você estica, independente de ter mercado para frente ou não, você já vai ter a formação do seu background. Depois você vai marcar 50% desse movimento. Aqui no MetaTrader ele já dá ali, ó, aqui dentro, ele faz uma marcação, tá, da bolinha no 50%. Então o que você vai precisar fazer é só pegar uma linha horizontal e traçar 50% desse movimento. Beleza? Feito isso, você vai aguardar para onde o mercado vai romper. Então você pode estar trabalhando ele a partir do rompimento, depois que ele rompe, e aguardar o pullback. Né? Então aqui ele rompeu, voltou, fez um pullback aqui nessa região do Jack, onde a gente fez a entrada, mais na frente eu vou comentar sobre isso. Então ele pode romper também para baixo, ele pode voltar em 50% ou ele pode voltar nessa região de 50%, que é uma região muito defendida. Outro dia o rapaz me perguntou, pô Eduardo, o Wyckoff usava Elliott? Eu falei, por que não? Porque sempre, geralmente, eu vejo aqui que a região de 50% é uma região importante. Cara, o mercado todo usa a região de 50%, tá? Não é Elliott. Tá? Todo o mercado, todo grande player, ele vai usar a região de 50%, que é justamente onde define região de oferta e a região de demanda, tá bom? Então isso daí é bem natural. Beleza, então a gente marcou esse background aqui de fundo, expliquei como é que faz, né? Você pega o fundo, você pega esse topo e aqui você tem a região do background. Então agora nós vamos olhar as próximas regiões de background. A gente está aqui no mini índice, no 1 minuto, e vamos marcar mais as regiões que ocorreram no mercado hoje, tá? No mercado hoje, para você sair daqui sabendo como você vai marcar o seu background no gráfico, tá bom? Quando é no topo, a gente faz o contrário, a gente marca primeiro o topo e depois o fundo eminente, tá bom? Então aqui como que a gente vai fazer? O mercado largou esse topo, teria marcado esse topo, teria marcado esse fundo, tá bom? Não sei porque isso aqui fica aparecendo. Teria marcado esse fundo. Então tem o topo, né, o topo majoritário do movimento, e você tem o fundo majoritário do movimento. E a gente faz o que? Marca 50% do movimento dele. Então aqui
o mercado chegou a trabalhar, ficou trabalhando justamente na parte inferior do gráfico, né, na parte inferior do gráfico, até que ele rompe, tá bom? Depois ainda vou falar dos gatilhos de entrada, onde você pode estar aproveitando as oportunidades, tá bom? Beleza, o mercado cai, vamos marcar o background da queda. Então nós temos esse fundo, né, nós temos esse fundo e o topo anterior da última queda. Então nós temos essa região e essa região, e a gente marca 50%. Como eu falei, aqui no MetaTrader ele já vem liquidando essa região, então foi aqui em 50%. O mercado trabalhou um pouco acima, defendendo pelo rastreador de tendência, perde o fundo, faz o pullback em 50% e no jack, depois ele cai, testa a região de background, depois ele vem caindo até voltar a testar lá em cima. Beleza, o mercado caiu de novo, o que a gente faz? Marca outro background, tá? Isso se você já não tiver feito a sua meta, né? Resolvido já a sua operação. Então a gente volta aqui, ó, marca esse topo, essa região, estica, mesma coisa, bota 50% do movimento. Vamos ver se a gente acha a bolinha aqui do MetaTrader de 50%. Vamos ver. Aqui eu não estou nem... Aqui, achei. Aqui, ó, 50%. Aqui o mercado já começou a trabalhar na parte superior do gráfico, parte superior, até que ele faz um uptrust ali bem violento, né, que seria até um TAD. Depois rompe, caindo. Beleza? Então é assim que você vai marcar o background. Você não precisa, se quiser, pode fazer. Mas se você for um cara preguiçoso, não precisa fazer, ficar marcando as regiões. Ah, aqui foi um... Deixa eu marcar aqui, ó. Ah, aqui foi um Selling Climax, aqui foi um PS, aqui foi um AR, aqui foi um segundo teste, aqui foi um Action Uptrust, aqui foi um TAD, ficar olhando isso daqui. Não precisa, se quiser... pode marcar, mas eu estou passando para você uma forma mais fácil de poder estar identificando as regiões e o direcional para onde o mercado vai correr, tá bom? Outra questão, Eduardo, posso estar negociando dentro do background? Claro que você pode estar negociando dentro do background. O mais importante do mercado é você saber o que você está fazendo e aonde você está fazendo. Se vai dar certo, a gente nunca vai saber, porque o mercado é dinâmico, o mercado faz o que ele quiser. Hoje, a princípio, as notícias, né, eu não sou muito de notícia, mas durante esses dias, as notícias dos Estados Unidos têm influenciado bastante o mercado. Mas mesmo assim não adianta, porque você pode estar fazendo a venda no lugar errado, não ter um stop adequado e tomar stop mesmo acreditando numa tendência de queda. Tá? Então o ideal é estar atento ao gráfico, porque o gráfico já te passa tudo que você precisa saber, independente de notícia ou não. Tá bom? Beleza, dito isso, agora vamos para o operacional. Você já sabe marcar o background, que a gente poderia até falar, né? Ah, aqui foi aqui foi a distribuição, aqui foi uma redistribuição, aqui está sendo uma outra redistribuição, o mercado está caindo. Beleza, bem tranquilo. Aqui foi uma acumulação, né? Aqui embaixo foi uma acumulação. Então tá. Agora vamos falar um pouco desse trade aqui, por que a gente fez, para você entender o operacional e encaixando as peças dentro do WAPV System, tá bom? Então vamos lá. Qual era a ideia aqui? Qual foi, né, a ideia de entrar nessa operação? Então, vamos lá. O que eu falei, né, do vídeo anterior? Se puder, assista o vídeo anterior, ou melhor, assista a playlist do WAPV System. Quando você estiver utilizando, vai ser essa playlist que vai auxiliar você a tomar as melhores decisões, tá bom? Então aqui nós tínhamos o mercado, né? Já tínhamos identificado o background, o mercado abre no topo, vem caindo. Não necessariamente você tem que entrar aqui, acabei de falar, porque isso aqui não é um setup engessado, setup que buscou a média. Não, não é sobre isso, é sobre leitura de mercado, tá? A gente está lendo o mercado acontecer. Então, vamos lá, deixou um delta positivo no topo, quando ele faz o rompimento na parte superior, com a barra verde, a gente entra comprado, tá? E o alvo era essa região aqui, ó. Esse fechamentozinho de gap ali, tanto que você vê que foi até aqui. Ah, poderia botar lá em cima? Poderia botar o stop, trailing stop, como eu falei no vídeo anterior. Então, ó, seria um trailing stop aqui, outro aqui nessa região, eu poderia ter saído dali, ou ia subindo, poderia sair lá em cima, lá, ó, naquele trailing stop lá. Mas o critério é de cada um. O ideal é que você use sempre o mesmo critério para a sua tomada de decisão, tá bom? Então, esse daqui foi o trade. Vamos lá.
Continuando, o mercado foi lá, deixou o background para cima, aqui a gente consegue ver que tem vários, diversos deltas negativos. Então, delta negativo no topo, quer dizer que o mercado está sendo absorvido. O mercado está subindo, mas o pessoal está vendendo. Então, beleza, o mercado perde essa região aqui, ó, quando está trabalhando abaixo do rastreador, tá vermelho. A gente tem aqui, ó, agressões vermelhas. Aqui, por incrível que pareça, né? E aqui eu estou no 1 minuto, tá? Depois eu vou botar nos 5 minutos para você ver. Aqui, ó, o mercado ele está indeciso, tá? Ele está oscilando entre vermelho e verde, vermelho e verde. A gente não tem muita certeza ainda do que vai fazer. E aqui embaixo a gente consegue ver que o mercado, certas horas está em inércia, certas horas ele dá uma porrada, que ó, foi uma porrada que foi rejeitada, que seria o melhor ponto para você poder estar entrando nessa operação, que ele foi essa rejeição aqui, ó, com atividade profissional. Quando ele chega no fundo, temos atividade profissional também aqui, ó, na queda. Então o mercado vai caindo, pode esperar sair do background e o gatilho vai ser na barra vermelha. Então qualquer barra vermelha que você vê, você entra, stop acima da máxima, né, anterior, que perdeu aqui. Então aqui é uma máxima. Trailing stop pode ser através do rastreador Jack ou pode ser o trailing stop com base na barra vermelha. Então vendeu ali, trouxe para cá, depois só foi ter outra barra vermelha aqui, você traz para cá, barra vermelha, barra vermelha, barra vermelha, até que chega uma hora aqui que você sairia da operação. Então pegaria toda essa queda aqui. O mercado caiu, fez um fundo duplo, né? Um novo fundo que não perdeu, então você marca aqui novamente seu background e fica de olho. Depois de identificado o segundo background aqui no fundo, mesma coisa, você aguarda, né? Aguarda o movimento do mercado, prestando atenção sempre no rastreador Jack. Então não adianta você marcar aqui, ó, 50%, sendo que o rastreador Jack está defendendo. E aqui novamente a gente tinha o quê? Muito mais delta negativo do que delta positivo. E aqui seria uma operação até mais clara, né, nesse pullback. Mas como eu falei, a gente está usando o padrão de gatilho da barra vermelha. Então você nem entraria ali, entraria aqui na barra vermelha para poder estar vendendo. Ou saía no rastreador, ou saía no trailing stop, ou ia colocando o stop aqui pelo rastreador Jack. Beleza? Então é basicamente isso. Aqui atrás, ó, novamente, o mercado caiu. Então a gente vai buscar, a gente vai lá e busca a queda em uma máxima, para poder estar marcando aqui, ó, como referência, tá? E assim a gente vai marcando o nosso background, tá bom? Então aqui, ó, tô marcando com vocês aqui um background ao vivo para poder estar vendo como é que ele funciona. Beleza? Basicamente isso. E agora a gente pode também fazer uma coisa mais sofisticada quando a gente coloca no 5 minutos. Aqui nos 5 minutos eu também tenho um background, é o background dos 5 minutos, tá? Eu vou até marcar aqui, ó, um background dos 5 minutos. Então eu trago aqui, ó, para os 50%. E aqui a gente também tinha confluências, tá? Então a gente teve aqui a estrutura que a gente falou de acumulação. Aqui ele deixa um delta positivo, algo trade no fundo, delta positivo, candle verde, em cima do rastreador Jack, a gente fez a compra. Falei que a saída era lá pelo 1 minuto, então aqui não tem referência. Se fosse pelos 5 minutos, poderia ser aqui, ou poderia ser até no topo, tá bom? Poderia ser até no topo. E aqui embaixo eu tinha o nosso Força Weakness trabalhando na parte positiva, tá? Ó, trabalhando da parte positiva. Então por isso que lá o 1 minuto é mais fraco. Sempre o tempo gráfico maior vai ter maior força, ainda mais no acúmulo de volume, né? Sempre vai ter maior potencial. E aqui embaixo a gente também consegue ver que tínhamos atividade profissional nessa região aqui, ó, o backzinho, depois o mercado volta, vai lá em cima. Eduardo, como que eu marcaria aqui o nosso background nos 5 minutos? Então, como eu falei, a gente pega primeiro a máxima e depois vai pegar o fundo. Então seria o background aqui, ó, no 5 minutos seria esse background, esse fundo, cadê aqui, ó, esse fundo e essa máxima. Aí marcaria no meio, o mercado nem voltou para testar. Então aqui, ó, deu um gatilho aqui, deu um gatilho meio capenga aqui. O problema desse gatilho aqui é porque ele está em cima do rastreador Jack. Pode ver que o Jack ainda está verde, mas depois deixa um delta negativo. Mas a melhor entrada seria nessa região da barra vermelha, Jack vermelho, tá? Aqui ainda não estava, quisesse esperar, paciência, mas stop
aqui em cima dessa máxima, né? Porque o mercado fez esse movimento, então seria um stop bem interessante e vem trazendo stop conforme o mercado vai andando. Então seria uma entrada nessa região aqui, fosse trailing stop pelo Jack, estaria na operação até agora, fosse trailing stop por topo e fundo, né? Traria para cá, depois vem para cá, agora atrás para cá, vem para cá, agora atrás para cá e teria saído nessa região, tá bom? Como eu falei, isso daí é individual de cada um. Então isso daqui são ideias de como você pode estar utilizando o nosso WAPV System. Eduardo, eu peguei o mercado já está correndo. Beleza, então o mercado já correu, identificou onde foi a região de distribuição, vou esperar um pullback, deu uma barra vermelha, então já sei onde é o gatilho. Força Weekly está negativo, está embaixo do rastreador Jack, pô, é um bom ponto para mim entrar, stop acima dessa região aqui de máxima ou em cima do rastreador. Beleza? Então é basicamente isso. Outra ferramenta que você tem, que precisa estar utilizando para auxiliar e facilitar a sua tomada de decisão é o Smart, tá? E aqui ele está falando, ó, o mercado está todo para baixo. Pelo amor de Deus, não fique inventando ideia de ficar buscando fundo. Às vezes eu dou uma de maluco, eu vou buscar fundo também, tá? Mas o ideal é trabalhar a favor da tendência. Se você usar esse operacional que eu estou te falando, casando o M1 com o M5, confluência de tendência, marcando background, operando a favor da tendência, cara, a chance de no longo prazo você ser bem sucedido no trade é indiscutivelmente o que vai acontecer. Beleza? Aqui embaixo, depois que começa a cair, ó, é o que eu falo. O mercado já estava na inércia do movimento já. Ó. Então todo esse movimento de inércia. O grande player trabalhou nessa região aqui. Ó. Jogou o mercado para cima, depois joga para baixo, depois o pequeno vai trabalhando dentro do mercado. Se tiver que fazer alguma coisa aqui, cara, deixa o mercado ir, vai. Quando deixar a barrinha vermelha, você entra. Mas tem uma hora que ele vai subir. Beleza, vai ter uma hora que vai subir. Mas, pela lei do mercado, a tendência, né? Cara, até que mude a tendência principal é o que manda, tá? Então, até porque tem Jack no 5 minutos, que é esse que está na tela. Tem Jack de 10 minutos, tem Jack de 15 minutos, então tem muita resistência para o mercado trabalhar. Por isso, né, que o mercado ele trabalha aqui em ondas, tá? Às vezes faz o padrão V, que o pessoal fala aí, faz o padrão V. Beleza, às vezes faz. Mas a gente pode buscar fazer o backtest que for, que você vai ver muito mais o mercado seguindo a tendência, ou mesmo quando ele cai, ele sobe, né? Você vai fazer a venda, porque geralmente ele vai cair o quê? Vai cair deixando, né? Aí aqui já é o nosso estudo básico de Wyckoff, geralmente ele vai fazer o quê? No fundo, né? Selling Climax, AR, aí você vende o AR, né? Pode ser um pullback desse aqui, ele vai fazer o teste. Se a tendência for forte, o que vai acontecer aqui na região do teste? O teste vai falhar e o mercado tem a tendência de continuar a queda. Então, por isso é muito mais interessante você estar entrando nessa região do teste, ainda mais com tendência forte, do que você inventar de estar entrando no teste do fundo, né? No fundo, ou se for no topo, no teste do Buy Climax. O ideal é você fazer isso aqui que eu estou te falando. Beleza? Então, um videozinho rápido. Se você quer ter acesso ao WAPV System de forma gratuita, basta você se inscrever no link no primeiro comentário ou na descrição desse vídeo, tá bom? E se você quiser ter um desconto exclusivo também para ter acesso ao WAPV System de forma vitalícia, basta entrar em contato comigo pelo WhatsApp lá do site ou pelo Telegram, tá bom? Então o vídeo era sobre isso, espero que tenha ajudado mais pessoas a melhorarem seus trades. Até mais, um abraço, fui!